Essa semana nós estamos celebrando o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922 e nesse clima de festa das artes eu convidei duas pessoas preciosas e que eu gosto demais para criarem vídeos aqui para o canal e para participarem da nossa roda de conversa Vivi Eu Vi. Na segunda-feira o Rodrigo Retica contou sobre o terremoto que foi a Semana de 22 e no vídeo de hoje Lilian Farriche traz as fofocas imperdíveis do modernismo brasileiro. Lili, seja muito bem-vinda, a sala é sua. Hoje não tem Vivi News, tem Lili News. Você sabe a Semana de 22 e a ideia de que ela foi o início do modernismo brasileiro? Então se prepara pra fofoca, porque parece que na verdade não foi bem isso não. Meu nome é Lilian Farriche, sou apaixonada por design de moda e artes visuais, sou mega curiosa e compartilho várias fofocas lá no meu Instagram. Então já pode me seguindo lá, tá? Depois da abolição, em 88, o Brasil ficou meio perdido, parecendo que não tinha uma identidade nacional e virou uma questão de descobrir como é que ia ser a cara desse país que precisava unir tanto a população que tinha sido escravizada e que estava aqui sem nenhuma política de reparação com o restante da população. Sendo que a arte institucionalizada no Brasil sempre foi mega elitista, né? A galera da literatura, música, artes plásticas e tal que fazia sucesso era da crew com grana, que sempre tinha grana pra estudar fora. Então os modernistas entenderam que para se destacar nesse cenário artístico internacional, não ia rolar só replicar os estilos que eles aprendiam lá fora. Eles também precisavam criar um movimento diferente, algo que pegasse um pouco do que eles estavam aprendendo e o que estava sendo feito lá fora, falando sobre temas que fossem nossos e que mostrassem um pouco do que é o Brasil pro mundo. Aí os modernistas ficaram grandões com essa história, né? Porque realmente a nossa vibe tropical, a miscigenação, essa ideia da biodiversidade brasileira, o Brasil tem um monte de coisa incrível para inspirar arte boa. Só que o problema é que esse movimento estava sendo pensado e construído com a visão da elite. Geralmente os movimentos vão acontecendo e quando a gente olha para trás a gente identifica umas semelhanças e entende que aquilo foi um movimento. Até a palavra movimento, né, que quer dizer algo fluido, que vai acontecendo e não necessariamente um marco. E essas categorias também vão sendo repensadas o tempo todo. Outras fontes, documentais, porque a gente precisa ver de fora para entender. Então fica um pouco confuso criar uma arte modernista com os critérios que os próprios modernistas falaram que era moderno. O Abapuru, por exemplo, ele não é da Semana de 22, mas a gente tem que concordar, né, que é uma das obras que mais representa o que a gente entende como o modernismo brasileiro, né? Muita gente acaba interpretando como uma valorização do trabalho braçal, já que a figura tem os pés e mãos bem grandes, né, e a cabeça pequena, que pode indicar uma falta de pensamento crítico, de conhecimento. O que, assim, faz todo sentido considerando o nosso contexto. Só que a própria Tarsilinha, que é sobrinha neta da Tarsila, contou que o Abapuru não foi feito baseado nisso. Ela não tinha essa ideia na hora que ela pintou. Ela falou que ele é um autorretrato da Tarsila, que colocou o espelho no chão e por isso se desenhou com as mãos e pés grandes, né? Porque ela estava vendo de baixo para cima e a cabeça pequena. Então, a gente falar sobre um movimento de arte nacional a partir do ponto de vista específico dos modernistas de São Paulo da Semana de 22 fica um pouco estranho, né? Lima Barreto foi um escritor negro que tinha o seu talento conhecido, mas era de uma família modesta, neto de mulheres escravizadas. E teve várias portas fechadas e acabou falecendo frustrado, sem conseguir entrar na Academia Brasileira de Letras, que era o que ele tanto queria. E hoje ele é considerado um modernista que antecedeu essa galera de São Paulo. Pixinguinha é outro que, enquanto o Teatro Municipal tava lá explodindo no Vila Lobos, ele tava no primeiro encontro de músicos negros. Ele e os 8 Batutas e outros músicos norte-americanos foram pra França, criando um cenário de música negra, misturando com os ritmos brasileiros, com dança de salão, jazz, um toque caribenho também. Foi aí que ele começou a tocar saxofone e trouxe para o Brasil o banjo e a bateria para no futuro compor Carinhoso, que é um clássico da música nacional. No Rio de Janeiro mesmo já estavam rolando uns encontros com pegada modernista nos cafés, nas redações e nos salões literários que contavam com jornalistas, ilustradores, humoristas. A revista Careta, para a qual Lima Barreto escrevia, já tinha mostrado um pouco do Brasil de uma forma modernista estilizada também.
Rui Castro mesmo defende que o Rio de Janeiro não precisava se dizer modernista porque ele já era moderno e que tem uma diferença enorme do que aconteceu de fato na semana de 22 para o que foi dito que aconteceu na semana de 22 nos anos 40. Ele diz que a maior preocupação do evento mesmo era acabar com o soneto, o verso rimado, com a colocação dos pronomes e com a Academia Brasileira de Letras, que são metas muito limitadas, assim, considerando que o Brasil tinha uma taxa de 70% de analfabetismo, por exemplo. A Mônica Pimenta Veloso mesmo fala que isso acontecia porque, do ponto de vista parisiense, essa outra modernidade brasileira era familiar demais. Então, ela não comportava essa carga exótica, de exotismo, que seduzia os modernizadores europeus. Sabe a Anitta que mirou na carreira internacional, foi lá, passou anos vendo como era o mercado lá fora, envelopou Garota de Ipanema, lançou músicas que tem um pouco de funk, um pouco de pop, um pouco de hip hop e agora até pop rock, pros gringos verem. Pra mim, a Anitta é uma gênia e fez isso super bem. Eu acho que a semana de 22 foi uma forma de vender o modernismo brasileiro para uma elite internacional, apresentando uma visão um pouco polida da nossa arte. E eu fico muito feliz em saber que esse é um caminho necessário para que depois disso a gente possa mostrar outros aspectos da nossa cultura, da nossa arte para o mundo todo. Que em algum momento a Anitta solte um pancadão no meio da Times Square. Se vocês quiserem saber mais sobre o modernismo brasileiro, além da semana de 22, tem uns livros que eu adoro e indico. Um deles é o Modernismo em Preto e Branco, Arte, Imagem, Raça e Identidade no Brasil, do Rafael Cardoso. O outro é Modernismo 1922-2022, da organização Gênesis Andrade. E o Festival Flup, que é a festa literária das periferias, que acontece até o dia 18 de fevereiro aqui no Rio. Se curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, deixa um like, porque a Vivi faz vários conteúdos incríveis sobre arte. E Vivi, muito obrigada por esse espaço, eu admiro muito o seu trabalho e um beijo, a gente se vê por aí.